A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe nesta leitura, Pai, que a tua palavra entre em nossos corações, nos traga a tua mensagem, Senhor, e nos direcione sempre mais para perto de ti, em nome de Jesus. A gente está no primeiro livro das Crônicas, né? Aqui a gente está revendo sobre Davi. A gente já leu alguns livros falando sobre Davi, sobre a fuga e tudo, mas, como eu tinha dito anteriormente, né? Os livros foram várias pessoas que escreveram, né? Inspiradas por Deus, mas cada um tem o seu ponto de vista. Por isso que as histórias muitas vezes acabam se repetindo, só que normalmente os detalhes são diferentes porque é o ponto de vista de cada um. Ontem a gente estava vendo que Davi ficou muito feliz quando trouxe a arca a Jerusalém, a cidade de Davi, né? E hoje Davi deseja construir um templo no capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Lembrando que Jessé era o filho mais novo, Davi era o filho mais novo de Jessé, e ele era um pastor de ovelhas, né? Enquanto os outros filhos eram filhos de guerra, tudo homens de alta estatura e fortes, né? Davi era o menor de todos, era o caçula e era pastor de ovelhas, né? Versículo 8. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para a outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha benignidade não desviarei dele, como atirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Aqui no outro livro que a gente leu, né, a gente viu que o Senhor falara a Davi que ele tinha sangue inocente nas mãos, que foi quando ele se envolveu com Batseba, mulher de Urias, né, de Urias, mulher de Urias, e ele fez com que Urias fosse à frente do exército para que fosse morto, para que ele ficasse com a mulher dele, né? Então ele tinha sangue inocente nas mãos. No outro livro a gente estava falando sobre isso. Agora aqui a oração de Davi no versículo 16. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos,
pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo para que resgatastes do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és mesmo Deus e falastes este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Aqui foi a oração de Davi, né? Para Deus ali, para Deus confirmar, ficando feliz, afinal de contas ali Deus confirma que a descendência dele estará no trono, né? Então já foi um alívio para ele, foi uma grande bênção para ele escutar diretamente de Deus ali, que Deus abençoaria a sua família, né? Diversas vitórias de Davi no capítulo 18. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também os moabitas ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. Também feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi aleijou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. E enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos Edomitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista, e Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Aqui Davi
aqui eram as vitórias de Davi, né? Davi teve muitas vitórias, mas essas vitórias, todas elas graças a Deus, né? Davi sempre procurava, aqui nesse livro não está falando muito, mas nos outros livros a gente escutou muito, ele perguntava a Deus se subia contra os filisteus, se subia contra os moabitas, contra cada um. Antes de ir para a guerra, ele perguntava a Deus se realmente ele deveria ir e se venceria, né? E Deus sempre respondia o momento certo dele ir, e ele, cumprindo a palavra do Senhor, saía vitorioso das guerras, e com isso muitos despojos para a casa do Senhor. Afinal de contas, ouro e prata e bronze eram muito tidos naquela época, né? Nas casas dos reis, principalmente, a maioria das coisas era tudo feito em ouro, então ele acabava despojando muitos bens, e esses bens obviamente não ficavam para ele, né? Esses bens ficavam para a casa do Senhor, consagrava tudo ao Senhor. E os povos dessas cidades, os que não eram mortos, eram trazidos como servos, né? O que acabou engrandecendo ainda mais a cidade de Israel, né? A cidade de Jerusalém, né? O povo de Israel, porque acabaram tendo muitos servos, né? Então foram aumentando muita gente, né? Os mensageiros de Davi são insultados no capítulo 19. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai e aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar e espiar a terra? Aqui os príncipes fazendo picuinha com o rei, né? Afinal de contas, Davi tinha proximidade com o rei Naás, né? Então ele queria passar essa proximidade, ele queria passar para o filho de Naás, mas os príncipes acabaram fazendo a cabeça dele, achando que os mensageiros estavam lá simplesmente para espiar a terra, para Davi poder vir contra a terra, né? Aí no versículo 4, por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os, cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32 carros, e também o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte do campo. Eles, quando perceberam o erro que cometeram, né, ao humilhar os mensageiros, então resolveram tomar atitude primeira, aquele negócio, ataca primeiro, né, resolveu atacar primeiro, então preparou todo o exército para atacar contra Davi, né. Aí no versículo 10, e vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Aqui eles dividiram em 2 grupos, né?
porque eram os sírios e os amonitas que foram para a guerra, né? Então Israel foi dividido em dois grupos, para se caso um permanecer, ou se vê que um está sofrendo, o outro vai dar apoio, né? Assim, essa era a estratégia deles, né? De um proteger o outro, né? Aí no versículo 14, então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Aqui é Deus mais uma vez mostrando o seu poder. Afinal de contas, era o exército de Israel, né, que estava sob a dirigência de Davi. Então, Davi, como sendo seu ungido, o povo de Israel era abençoado por Davi, né? Através de Davi, né? E Deus aqui mostrando a sua força, mostrando a sua benevolência, fez com que os sírios e os amonitas fugissem, sem ao menos levantar uma espada contra eles, eles fugiram, né? Aí no versículo 16, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi. Dos sírios, 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. Assafaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aqui, né, para ver como que são as coisas, né? Uma palavra torta, um conselho mal dado, acabou provocando a morte de muita gente, né? Afinal de contas, Davi, ele queria simplesmente mostrar a ele, né, que Israel está ali para fazer paz com ele. Afinal de contas, Davi era amigo do pai, né? Então ele queria transmitir essa amizade para o filho, mas o filho foi enganado pelos príncipes, né, da cidade, foram enganados pelos príncipes e acabou entendendo mal, interpretando mal a visita dos mensageiros, né? E acabou humilhando os mensageiros. Se ele tivesse aceitado os mensageiros, tivesse ouvido com calma o que os mensageiros tinham a dizer, tivesse se atentado para o que realmente tinha acontecido, e no caso ele sabendo que Davi era com o pai dele, então ele deveria ter pensado nisso um pouco, né? Falou, não, Davi sempre foi junto, foi com meu pai, os dois sempre foram muito amigos, ele quer transmitir essa amizade para mim também, né? E seria vantajoso para mim ter Israel ao meu apoio, mas não, ele resolveu escutar os príncipes, acabou se transformando tudo em guerra, né? Isso nos ensina que a gente tem que ouvir mais, né? Afinal de contas, a gente tem dois ouvidos e uma boca para quê? Para falar menos e ouvir mais. A gente tem que ouvir mais. Quando muitas vezes a gente acaba não ouve a história toda, não ouve a conversa toda, na hora do nervosismo principalmente, acaba falando muita besteira. A pessoa que ouve isso não entende a situação, porque não entende que a pessoa, que você está nervoso, está nervosa e está falando isso simplesmente pelo momento, né, pelo calor do momento, e no final das contas acaba tendo briga entre os dois, né? Então vamos ouvir mais, vamos ter mais paciência, vamos ter mais cautela no que falamos. Se está em dúvida se deve falar ou não, primeiro conversa com Deus, pergunta a Ele referente a esse assunto, o que você deve fazer, que caminho você deve tomar, se você realmente deve falar sobre o assunto com a pessoa, ou se você deve ficar quieto, no caso que seja feita a vontade de Deus, de repente Deus tem um plano para essa pessoa, se você falar
pode acabar atrapalhando, se não falar pode acabar atrapalhando também, então você tem que conversar com Deus e seguir os mandatos de Deus, né? A ordem de Deus, o que Ele falar para você fazer, você faz, nem mais e nem menos, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigada por tua palavra, Pai. Obrigada por tua mensagem, Senhor, que ela entre em nossos corações, Pai, que ela nos purifique, Senhor, nos guie sempre para perto de Ti, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai, eu não sei qual é o problema dela, o que a está afligindo, mas o Senhor sabe, Pai. Toque a tua mão no coração dela, Senhor, na vida espiritual, na vida financeira, na vida amorosa, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, na saúde, Senhor. Que caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Eu peço a Ti pela minha família, Senhor, por todos os meus familiares, pelos meus amigos, Pai. Eu peço pelos Teus filhos, Senhor, que sejam fortalecidos em Tua presença, Pai. Momentos difíceis, Senhor, que a gente tenha cada vez mais vontade de falar a Tua palavra, de seguir os Teus mandamentos, Senhor, que a gente tenha vontade de trazer mais almas para Ti, Pai. Afinal de contas, é um presente, essa liberdade que o Senhor tanto almeja para nós, Pai. Afinal de contas, o mundo é uma prisão sem muro e a gente precisa ter a consciência de que a gente aqui está preso, mas o que o Senhor é o salvamento, o que o Senhor é a liberdade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.